Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy e iTrust. Esse podcast é patrocinado pela BRQ Digital Solutions. Fala, meu amigo Parça Jimenez, como que você tá, meu amigo? Tudo bom? Fala, Adriano, tudo bem aí? E aí, você tá felizão hoje ou não? Como sempre, né, cara? Maravilha, toda sexta-feira eu tô super feliz que sempre tem coisa boa pra falar hoje, cara. Legal. Bom, hoje a gente tem um convidado ilustre, né? Né? Um empreendedor, né, que começou também na época, um ex-bancário, vamos dizer assim, né, um ex-bancário, que começou, que empreendeu, ele viu também as oportunidades no mercado de tecnologia. Legal. Cara, e você sabe que, assim, ele é ex-bancário, eu também. Acho que você também é, né, Gi? Não. Você não comentou essa besteira. Eu já prestei serviços para bancos, né? Mas eu não sou um ex-bancário. Mas a gente percebe que essa galera, né, eles têm uma veia empreendedora, assim, bastante interessante, né? Vocês percebem, né? A gente pode perceber que a maioria, né, empreendeu. Agora eu não sei porquê, a gente vai descobrir. Cara, e é por isso mesmo, cara, porque assim, eu também fui bancário, mas eu me lasquei aqui na carreira, então eu vou seguir tudo que essa pessoa vai hoje falar pra gente aqui, pra todos os nossos ouvintes. E é com muito prazer que aí eu chamo nosso querido Walter Lima. E aí, Walter, tudo bom, cara? Tudo bem, gente, como vão vocês? Obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês, hein? Maravilha. Fala aí, Walter, conta a tua trajetória. Pelo que a gente já sabe, já foi uma carreira bem longa aí, né? Bom, eu sou ex-bancário, né? Comecei a carreira na área de bancos, mas sempre na área de tecnologia. Trabalhei aí em vários bancos internacionais e nacionais. E aí, depois, em 94, 95, resolvi empreender e criei a ConnectCom. E hoje estou como CEO da companhia nos últimos 6 anos. Estou nessa jornada, cara, tá muito bacana. Legal. E fala uma coisa, Walter, e nessa pandemia, o pessoal já voltou ou não? Olha, ninguém foi, na verdade, graças a Deus, né? As pessoas ficaram, só começaram a trabalhar em casa, na verdade, né? Mas elas continuaram com a gente aí. E é um momento difícil, diferente. Eu gosto de falar que nessa pandemia a gente está na mesma tempestade, mas estamos em barcos diferentes, né? Cada um está encarando essa tempestade de uma forma diferente. Mas graças a Deus o nosso time está com saúde, né? Isso é mais importante. Nós tivemos pouquíssimos casos mais sérios com relação à Covid. Acho que isso é muito importante, né? E estamos enfrentando essa tempestade da melhor forma possível, né? A gente achou que ia ser mais curta, mas infelizmente ela está demorando um pouquinho mais para passar. Bom, vamos lá então, Valtão. A gente sabe, a ConnectCom já é uma empresa, né, especializada em soluções de serviços de tecnologia, outsourcing e infra. Cara, com mais de 25 anos de atuação no mercado. É bacana isso, hein, Walter? Olha, é uma vida, né? Quando você olha para trás, você vê bastante coisa legal, né? E agora, nesse momento, vocês vêm se destacando, né, pela atuação, né, inovadora, desenvolvendo soluções em RPA, Machine Learning, Inteligência Artificial, bem como nessas parcerias estratégicas, né? Então, a nossa conversa, ela vai seguir esses temas, né? A gente vai abordar aqui, né, o caríssimo ouvinte aí, o nosso mote aqui é discutir essas questões de empreendedorismo, esse mercado aí de tecnologia, de serviços, de outsourcing, e a gente tem um especialista aqui. Então vamos lá, Valtão, para a gente começar aí já a provocação, conta um pouquinho aí da trajetória da ConnectCom aí. Na verdade são quase 30 anos de mercado, né? É engraçado falar disso, né? É engraçado você falar de uma empresa de tecnologia que nasceu antes da internet, né? É bem engraçado isso. Para mim, quando eu olho assim, lembro que a gente não tinha internet quando criou a empresa. A ConnectCom nasceu de processos muito na época do outsourcing, da pegada da terceirização, né? Todo mundo estava terceirizando e eu vinha desse mercado de prestação de serviços até que eu fui convidado a criar a ConnectCom para prestar esse serviço para os bancos. Essa que é a grande verdade, né?
E nós viemos nessa pegada de outsourcing, muito relacionado à infraestrutura. ConnectCon, aí, nesses quase 27, 28 anos, boa parte desse tempo a gente foi break and fix, que eu chamo, né? Conserta, quebra, conserta, quebra, conserta. Mas na área de tecnologia isso muda muito rápido, né? A gente está passando aqui por esses últimos... A pandemia trouxe uma diferenciação, mas isso já tinha acontecido bem antes, né? A gente está passando por um processo muito rápido de mudança tecnológica, né? E a companhia aí nos últimos 5, 7 anos tem tentado acompanhar essas mudanças, né? Mas eu tenho muito orgulho de falar do passado, porque a gente começou numa época em que TI era bem diferente, né? E essa capacidade de ir se adaptando, né? Essa capacidade de ir se reinventando com o tempo, né? É bem legal, eu fico bem feliz quando eu olho para isso. Uma empresa que presta serviço de tecnologia tem que estar sempre se inventando para poder ajudar as outras empresas também a se reinventar, né? E hoje, quando você olha para a tecnologia, né, eu estava até ouvindo uma pesquisa do IDC, né, que em 2018 o IDC dizia que nós tínhamos no Brasil 198 mil empresas de tecnologia, né? Hoje o Brasil tem 305 mil empresas de tecnologia. Mas aí, por quê, né? Porque todo mundo é empresa de tecnologia hoje, né? Todo mundo se chama de empresa de tecnologia. Quando você vê o XP, por exemplo, tirando o nome investimentos, né? Ficando só como XP, porque ele quer se colocar como uma empresa de tecnologia. Então, para você sobreviver nesse mundo, nesse momento, né? Nessa nova pegada de tecnologia, você precisa se reinventar todo dia, não tem jeito mesmo, né? Você começou com desenvolvimento de software na ConnectCon? Não. A nossa jornada começa lá atrás ainda, numa época em que a gente falava de cabeamento estruturado, né? Que era a mudança de tecnologia, onde os computadores não falavam entre si e passaram a se falar, né? Nossa, isso é velho, hein, gente? E aí... Como é que essas máquinas começaram a se falar? Primeiro tinha lá uma concepção de anel, né? E depois a gente começou a falar de servidores. E aí veio a pegada da estrutura de cabeamento estruturado. A ConnectCon começou muito aí. E nós sempre tivemos essa pegada. Daí a gente migrou muito para serviço de suporte, service desk, help desk. E aí depois, com o tempo, a gente começou a agregar mais valor de gerenciamento de ambientes, e aí um pouco de desenvolvimento de software, até onde a gente chegou hoje, que a gente tem toda hoje uma oferta digital, que nós chamamos, né? Que está muito mais vinculada a desenvolvimento de aplicação e coisas dessa natureza. Mas foi um crescimento assim, muito perto do que foi a tecnologia, né? Bacana. Isso foi muito legal. Assim, a gente passou por tantos momentos, tantas crises, tantos presidentes, não tantas moedas, né? 94 foi bem na época do Plano Real, né? Qual foi os maiores perrengues aí que você passou na trajetória da ConnectCon, cara? Onde você ficou balançado e falou assim, não quero mais seguir, ou não teve esse momento? Porque com certeza, desafio teu, assim, é o que eu tô doido pra saber de um grande empresário e uma grande empresa. Você sabe que um dos fundadores do LinkedIn, ele falou uma frase uma vez, ou uma frase que é atribuída a ele, né? Que empreender é você se jogar de um penhasco e construir o avião, né? Enquanto você cai, né? E acho que tem muito a ver com isso. A gente passa sempre por muito perrengue, né? Eu me lembro que no primeiro ano da companhia, a gente tinha uma pessoa que cuidava do financeiro, mas ela só cuidava do conta a receber, ela não cuidava do contas a pagar. Então no final do ano teve um probleminha que a gente não tinha dinheiro para pagar as contas, né? E acho que isso é uma coisa importante quando você começa a empreender, que é essa sua falta de conhecimento, né? De como você tocar um negócio, como você gerir um negócio, né? Isso é um problema muito sério. Eu tenho sido mentor de algumas startups hoje em dia e eu vejo muito isso, né? As pessoas têm ótimas ideias, mas não tem uma estrutura ainda forte de como vai tocar esse projeto, não tem um business plan muito bem claro. Acho que esse é um dos maiores problemas, né? Depois disso vem essas transformações, onde que a demanda do cliente muda muito rapidamente, é o que está acontecendo hoje, né? E aí você precisa se adaptar muito rápido com relação ao portfólio, né? Então, diante desses cenários, eu tenho muitas experiências sobre isso, muitos planos de governo também, que trazem muita instabilidade às vezes para nós, né? Mas a gente está acostumado com isso, essa é a lei do mercado e a gente vai ganhando casca com tudo isso, né? Mas eu acho que o maior dos desafios para nós foi realmente amadurecer no sentido de governança, amadurecer no sentido de ter um portfólio claro para oferecer, de ter a percepção do mercado. Acho que isso foi um dos aprendizados mais difíceis para nós no tempo, sabe?
Como que a ConnectCon hoje se posiciona no mercado, Walter? Qual que seriam as áreas de atuações hoje da ConnectCon? O que é forte nela? Então, né, a gente hoje, eu estava lendo um livro sobre o Netflix, do Reed Hastings, e aí perguntaram para ele como funcionava o Netflix, ele falou que liberava o caos, né? Que a operação do Netflix beirava ao caos. Nós não estamos assim beirando ao caos, mas hoje nós estamos num momento muito especial, porque no final do ano passado nós fizemos 2 aquisições, e essas aquisições têm mudado bastante a nossa oferta, o nosso portfólio, né? E não só a nossa oferta, o nosso portfólio, mas também o mercado que a gente está atuando. Mas se eu pudesse responder hoje para você, em meio a essa metamorfose de oferta, né, a ConnectCon está se posicionando como uma empresa de ofertas mais digital, né? Muito focada aí em que nós chamamos de desenvolvimento digital, que é os squads, a oferta de serviços focada no desenvolvimento de sistemas. Temos muito aí de Business Automation também, que aí entra o RPA, que nós falamos um pouco, tem Quality Assurance de software, então todo um pacote digital aí, que está muito focado hoje a ajudar nossos clientes aí na tal da transformação digital, né? Temos ainda o que a gente chama de CTC Solution, que são ofertas aí focadas no mercado de healthcare, que é um mercado novo que a gente está atuando, com alguns produtos. Ter produtos é uma coisa nova na ConnectCon também, a gente está bastante feliz agora com esse novo portfólio. E aí mantemos ainda a sustentação, que é um pouco daquilo com qual a ConnectCon começou, que é o Service Desk, o suporte funcional e coisas dessa natureza. Mas hoje a empresa tem se movimentado para essa oferta mais digital, né? Mais próximo da estratégia do cliente, que isso é muito legal para nós. Ô Walter, me veio uma questão que eu gosto de ouvir a opinião dos empresários que estão à frente da área de tecnologia. Eu vejo muito o pessoal falar de no-code, low-code, né? Sem código, essas plataformas já vem tudo pronto. Cara, qual que é a tua opinião sobre isso, cara? Porque você falou que hoje você atua com desenvolvimento de software. Qual a tua opinião sobre isso? Cara, essa é uma opinião bem polêmica. A gente tem conversado com alguns clientes sobre isso. E o que eu vejo, né? Essa pegada de transformação digital tem batido fortemente na visão do CEO, do C-Level, né? Ele está lá parado hoje na empresa dele e ele percebe que ele precisa se movimentar rapidamente. E aí parece que bate uma ansiedade, todo mundo sai querendo fazer algo nessa linha. E aí essas soluções parecem ser mais próximas, mais fáceis, né? Então vamos fazer assim, vamos resolver a questão, mas não é. Quando você vai olhar o dia a dia dessas empresas, tem todo um legado tecnológico, tem todo um legado de softwares nessas empresas que eles precisam ser tratados, eles precisam ser analisados, né? E isso torna a concepção de usar artifícios mais rápidos meio complicados, né? É o que eu tenho visto. Agora, isso também tem muito a ver com o tamanho do problema, o tamanho da empresa. A ConnectCon é uma empresa que atua em grandes clientes, né? Nós temos assim, nós estamos assim em um range de medium e para high clients em tamanho de revenues, né? E isso nos traz assim um pouco mais de sensibilidade na hora de usar soluções dessa natureza. É preciso entender muito o que o cliente está pensando e qual que é a expectativa do cliente com relação a prazos e coisas dessa natureza, né? Legal. Ô Walter, aproveitando aí o ensejo, falando um pouquinho de estratégia, eu queria saber o seguinte: vocês são assim extremamente organizados, né? Já deu para perceber aí. Vocês têm um planejamento estratégico aí? Você busca, né? Quando vocês definem, desenvolvem esse planejamento, ele é para... Vocês miram aí quantos anos para frente? Como é que funciona? O que vocês utilizam? O que vocês estão utilizando de mais inovador em termos de planejamento estratégico? Essa também é uma experiência muito interessante, né? Porque a gente fala lá na ConnectCon que planejar é criar o futuro, né? A gente tem que planejar, cara, porque senão a gente realmente não consegue sequer medir o quanto a gente evoluiu naquilo que a gente tem vontade de ser. Foi um aprendizado bem interessante para nós. A gente, há 7 anos atrás, começamos numa pegada de tentar nos planejar de uma forma um pouco mais cadenciada, né? E olha que a ConnectCon tem quase 30, como você falou, né? Olha só, a gente começou a ter essa pegada de planejamento de longo prazo não faz muito tempo. Porque nessa estrutura, quando eu comecei a trabalhar ou estar na função de CEO, apesar de ser sócio, né?
eu comecei a perceber que a gente precisava muito de planejamento, por ser uma empresa de tecnologia e porque a gente precisava olhar o futuro de uma outra forma. E começamos a fazer isso. Resumidamente, porque é muito comprido, eu acabei contratando na época a fundação da Falcone, o professor Falcone, vocês devem conhecer. Sim. Ele não foi ele que fez, tá? Foi o pessoal dele que fez, mas a gente fez um planejamento aí pensando na ConnectCom para os próximos 5 e 10 anos, né? Isso há 7 anos atrás. E essa foi uma pegada muito importante para a companhia, porque a gente começou a criar um planejamento de curto e médio prazo, né? Ou seja, estabelecer metas de curto e médio prazo. Eu sou maratonista, né? Esqueci de falar isso na minha apresentação. E maratonista, legal. Maratonista pensa assim, né? Pensa em metas de curto e médio prazo para atingir lá os 42 quilômetros depois no final, né? Eu sempre uso essa comparação quando eu falo com o meu time lá, né? E a gente começou a fazer esse trabalho com o professor lá, com o pessoal da Falcone, desenvolvemos um planejamento de 5 anos e aí passamos a trabalhar em cima desse planejamento. Isso foi muito importante porque a gente estabelece metas anuais para a companhia, as metas são desdobradas, né? Então a meta do CEO é desdobrada para os diretores, que é desdobrada para os gestores e até o nível de supervisão. Então, quando alguém lá da supervisão não atinge a meta, é a minha meta que não está sendo atingida, né? Isso é muito importante. E isso trouxe uma estrutura de gestão que nos permitiu implementar a meritocracia. Então, hoje todos os incentivos de curto ou longo prazo da companhia, os bônus e tal, são medidos, mensurados e pagos em cima do atingimento dessas metas. Isso trouxe uma clareza de gestão muito forte para a gente, né? Logo depois introduzimos aí uma outra camada que foi interessante, que é a camada de como é que as pessoas iam ver isso dentro da companhia, né? Eu me lembro que um dos consultores da Falcone falou: Walter, você está mudando tanto isso aqui que agora você vai precisar mexer num negócio que é um pouco complicado aí, que chama cultura, né? Falei, ai meu Deus, só faltava agora mais uma coisa, né? E realmente a gente teve que fazer um trabalho muito forte com cultura na empresa, porque a gente mudou toda essa estrutura de visão, né? Cara, isso trouxe um ramp-up gigantesco para a companhia, né? Tanto é que nesses 5 anos a gente praticamente dobrou de tamanho, né? Em receita, em resultado. Então o planejamento é a nossa essência, a gente faz isso hoje com bastante clareza, com bastante propósito. Vocês têm utilizado os OKRs ou não? O que vocês têm utilizado aí cara, OKR... coisa legal. OKR é uma metodologia que a gente está usando há 2 anos já. E esses OKRs são bacanas porque o pessoal fez lá no Power BI para mim. Um dia eu mostro para vocês. Eu tenho um dashboard gigante aqui que eu olho e que eu vejo cada OKR, como ele está sendo tratado, né? E eu consigo gerenciar todo o delivery da companhia através dos OKRs. Isso é muito bacana para nós. Isso dá um objetivo, sabe? Dá um objetivo muito bacana para os nossos funcionários. E vou te falar mais. Se não fosse os OKRs, eu não teria, na pandemia, tido tanta gestão do resultado da companhia. Porque o pessoal foi todo mundo trabalhar em casa. Nós somos em 1.400 funcionários hoje. Praticamente 1.000 ficaram em home office. Mas com essa metodologia era muito legal trabalhar, porque a gente praticamente não teve perda com relação à gestão e mensuração de resultado, entendeu? Foi muito legal. Ô Walter, eu quero falar um pouquinho sobre um paradoxo, inclusive, porque eu fico muito amarrado. Eu sou um defensor, tá, Walter? Eu vim da governança, você falou de governança. Quando você fala de governança, business plan, pra mim, eu acho... É minha vida, né? Eu comecei nisso. E é engraçado que a gente está falando de novas tecnologias, novos formatos de gestão, né? Gestão Management 3.0, 4.0, 5.0, sei lá onde esse troço vai parar. Então, assim, startup, organização enxuta, ágil, Scrum. E eu sempre defendo a ideia que, assim, é interessante os dois caminharem juntos, né? E a ConnectCom, ela está vislumbrando a inovação. E como você consegue encaixar... Porque quando você fala business plan, quando você pega um garoto, por exemplo, que montou uma startup, você fala em business plan, ele falou, não planeja, sai fazendo, vai arrumando no meio do caminho. Eu fico imaginando daqui 25, 30 anos se o discurso dele vai continuar o mesmo. Eu gravei, inclusive, alguns podcasts alertando as pessoas. Gente, é legal, mas já tentou o básico? Por que eu vejo pessoa no mercado? Eu tentei o business plan, tentei o planejamento, tentei nem o OKR, vamos lá, balance scorecard, tentei os indicadores, não consegui. E aí eu já fui pro OKR, eu já fui pro ágil, eu já fui pra Scrum, não sei o quê.
eu falo assim, pessoal, toma cuidado, né? Vê se realmente você tentou fazer isso na sua plenitude, né? Na sua... ele inteiro. Como que funciona isso para você? Antenado nas novas formas de trabalhar, nos novos frameworks, nas novas metodologias, mas você ainda carrega, pelo menos aí no seu discurso, toda essa questão de planejamento, governança. Como que é trabalhar esses dois caminhos, né, totalmente diferentes? Um é iterativo, ou é até mais longo prazo, né? Ou também que a gente tá falando de longo prazo, hoje de 5 anos, né? Passou disso, é um absurdo planejar. Como que é, cara, casar esses dois? Cara, tem uma foto que não sai da minha mente, logo, já tem um tempo, né? Eu vi o Zuckerberg do Facebook fazendo um discurso com o board dele e um monte de molecada lá em cima do palco e atrás tinha uma coluna gigante de uns caras bem velhões, assim, uns caras mais velhos, né? Eu falei, puta, aqueles caras são do OKR, né? Porque por trás de muita tecnologia, assim, tem que ter um back-office que segura a onda. E sem planejamento, sem governança, é muito difícil, né? Mesmo para uma startup, eu acho que uma boa ideia, ela é basicamente 10% do sucesso, sabe? Se você não tiver planejamento, se você não tiver uma equipe competente, se você não tiver um pouco de dinheiro, é bem difícil ter sucesso sobre isso, né? E a gente tem feito esse balanceamento lá, a gente tem feito muito tentando inovar, tentando criar novas opções de ofertas para a ConnectCom, mas sem abrir mão desse controle, né? Um dos nossos valores é ter dor de dono, né? E esse é um valor importante para nós, porque quando você se sente dono daquilo, você quer controlar, você quer estar atrás do resultado, isso é muito importante. E o OKR entrou para nós faseado nessa questão de planejamento. Então, quando o OKR, nós já tínhamos um planejamento, fizemos um planejamento de longo prazo, dividimos ele anualmente, revemos esse planejamento ano a ano, e quando a gente introduziu o OKR, foi introduzido no segundo ano desses 5, nós tínhamos um campo fértil para analisar essas questões e colocar isso para funcionar bacana. Então as pessoas já absorveram essa metodologia de uma forma muito fácil. E hoje é muito legal, né? Quando eu podia andar pelos corredores da empresa, que hoje eu não posso, eu ouvi o pessoal falando de OKR, mas como está seu OKR? Lá na ConnectCom nós temos um ritual que é assim, né? No mês nós temos reuniões que nós chamamos de N2, que é a reunião onde os gestores se reúnem para analisar o resultado do mês. Depois essa N2 vira uma reunião de N1, onde os diretores trazem essas informações para o CEO e a gente debate isso lá, e daí saem algumas ações para o próximo mês. Então esse é um ritual que já se tornou muito comum na companhia, né? Os nomes das reuniões também são rituais importantes para nós, e isso tem trazido um resultado surpreendente. Esse ano o nosso planejamento foi diferente. Nós estamos agora fazendo o planejamento por mais 5 anos, né? Então agora nosso planejamento a gente está trabalhando no plano 2026, e esse ano eu fiz um pouco diferente, né? Eu dividi os diretores em 4 capítulos para falar de sustentação, pivotagem, brand e capital humano, né? O desenvolvimento humano. E coloquei todos os nossos líderes para trabalhar no planejamento. Então são 139 pessoas trabalhando para o planejamento de longo prazo, porque nós estamos na pegada da colaboração, né, cara? E se esse pessoal não trabalhar no planejamento junto comigo, então eu dividi em capítulos, dei dimensões para cada um trabalhar, e eles estão lá malhando para fazer o planejamento e trazer aí uma visão para daqui 5 anos de como a companhia vai funcionar, né? E além disso, esse ano é o ano que a gente começa a trabalhar com o nosso conselho, né? Eu resolvi criar um conselho consultivo na ConnectCom, um conselho de fato. Então nós convidamos aí 4 pessoas de fora do mercado, pessoas bem conhecidas, e essas pessoas estão fazendo parte do nosso board, e elas estão de alguma forma nos ajudando aí na concepção do planejamento que nós estamos chamando de 2026. Está sendo bem legal essa jornada aí. Tô sentindo um cheirinho aí de capital na bolsa, hein? Eu gosto de falar, o caminho se faz ao caminhar, cara. A gente precisa ter que caminhar mais um pouquinho aí, mas quem sabe, né? Quem sabe. Agora, eu acho que a gente tem que trabalhar ainda bastante com relação ao crescimento da empresa. Esse M&A foi interessante, particularmente para mim. Eu não tinha participado, eu não tinha tido uma experiência de M&A na minha carreira profissional. E aí eu falei pro meu sócio, olha, eu tô a fim de fazer umas aquisições. Ele falou, você tá maluco e tal. Mas no final, a gente acabou sendo muito feliz com as aquisições, né? E acho que esse é um modelo que a gente deve agora integrar as 2 empresas que foram adquiridas e aprender com isso, né? E pode ser uma saída para ter um crescimento mais acelerado da companhia.
E aí outras coisas podem aparecer aí no caminho. Na verdade, né, Walter, isso daí é uma estratégia, né? É uma estratégia. Você adquirir, né, você comprar, né, outras empresas, isso é uma estratégia. É uma estratégia de aquisição. Para você ganhar, né, musculatura também, ganhar mercado, para você inovar também. Porque você traz para dentro da sua empresa, né, você dá um refresh, né, vamos dizer assim, e traz um startupismo, por exemplo. É verdade. Traz alguma coisa que te dá até um alerta. Pô, que legal. A gente poderia fazer assim também. De repente a gente está com uma visão, né? Aquela visão, naquela zona de conforto, né? Vamos dizer assim. E a gente compra uma empresa, a gente vê, porra, e a gente pode fazer isso. É possível fazer isso. Né? E abrem-se outros mercados. É verdade. Não é verdade? Ô, Walter, você acabou adquirindo essas empresas nesse momento de pandemia, não? Foi exatamente no meio da pandemia. Olha, Adriano, isso aí vem muito a calhar. Nós já vimos nesse processo, né? Nós tínhamos contratado uma boutique de M&A para nos ajudar antes da pandemia. A gente começou a desenvolver algumas teses de aquisição, né? Que é muito importante também. Não dá para você sair comprando qualquer uma, qualquer coisa, né? Isso foi um aprendizado. Nós criamos umas teses em cima do que seria importante para nós, a curto ou a médio prazo, o que seria importante para o mercado. E nós analisamos mais de 1.000 empresas. É bem exaustivo o processo de M&A. E aí, quando a pandemia apareceu, começou, a gente estava no meio do processo de adquirir a primeira empresa e aí estava com um alvo na segunda empresa. E aí a gente ficou morrendo de medo, não sabia o que ia fazer. Mas como a gente falou no começo, a gente estava meio já tinha se atirado, falei, vamos construir esse avião aí enquanto a gente cai. E a gente, depois de deliberar, entendemos que ainda era uma excelente opção fazer a aquisição, mesmo naquele momento de incerteza da pandemia, e foi muito assertivo para nós, porque a Interactive, que foi a empresa que nós adquirimos, ela vinha trabalhando no mercado de healthcare, e esse mercado se abriu para a gente de uma forma espetacular. Foi uma coisa super gratificante estar nesse momento podendo ajudar pessoas. Isso também com relação a propósito da ConnectCom mudou muito, né? Então hoje a gente está trabalhando ativamente aí em hospitais, com projetos bem focados aí em combate à Covid. Isso é muito legal para nós. Então foi um momento que não era um momento comum para tomar essa decisão, mas acabou sendo e foi bastante legal para nós. Você sabe, eu acabei fazendo essa pergunta até porque as pessoas falam, tomara que eu não fale besteira, mas acho que no enneagrama chinês, japonês, sei lá, crise é oportunidade ou risco, né? Então o pessoal fala, teve uma crise, a crise da pandemia, não sei o quê. Olha, pra quem eu sei que tem muito empresário ouvindo isso, de repente até pode alguns concordarem comigo. Eu acho que, de repente, para muitas empresas, o melhor momento de investir foi na pandemia, né? Exatamente. É aquela história, né? Enquanto um chora, alguém tá vendendo lenço. Então... Falando de ditado, a gente gosta muito de um ditado que fala que sorte é o cruzamento entre a oportunidade e o preparo, né? Então você tem que estar preparado aí, e foi isso que aconteceu com a gente na questão dos M&As. A gente estava já preparado para fazer isso, e quando surgiu as oportunidades, independente do clima externo estar bem degradado, a gente achou que era uma boa opção. É um momento mesmo, né? É você correr para aquela oportunidade no momento certo. E a pandemia, ela só escancarou isso. Os ativos estavam mais em conta também, né? Isso também é uma oportunidade, não vou dizer que não é, mas... foi interessante. Está sendo interessante, está sendo muito legal. Gente nova, a nossa cultura está se expandindo com a absorção de pessoas diferentes, está muito legal. Ô Walter, em termos de mercado de outsourcing, cara, vocês são especialistas nesse mercado. E como é que tá esse mercado aí para agora, para 2021, 2022? O que você está vislumbrando aí nesse mercado? A gente tem visto... uma questão muito importante, pelo menos é a minha percepção. Eu tenho visto as empresas olharem para dentro de casa e tentar reorganizar os seus processos. O que eu quero dizer com isso? Enxugar, otimizar, fazer uma série de coisas. E eu vejo que isso é uma oportunidade para o mercado de outsourcing, né? Que já vem pronto. Você tem aquele foco, a gente sabe como é que funciona, você entra com pessoas, com processos e com ferramenta, que é o seu caso, né? Você já entra com o pacote completo, não é verdade?
Como é que você está vislumbrando esse mercado aí, Valtão? Outsourcing é uma coisa que vem bastante tempo, bacana, né? É bacana. E é algo que está no DNA da companhia mesmo, né? No tempo, a gente tem visto algumas mudanças, evoluções com relação ao outsourcing, né? Ao body shop, como algumas pessoas gostam de falar. Mas o que eu vejo, de Mendes, eu acho que existe hoje uns componentes bem diferentes nesses últimos 2 anos, inclusive com a pandemia, né? Primeiro que as empresas estão ávidas por mudar, né? E nem sempre sabem como mudar. Então, hoje, só você colocar pessoas que também não sabem como mudar dentro dessas empresas não resolve. Então, você tem que introduzir um pouco de conhecimento e de experiência. Isso no outsourcing tem se mostrado que esse é um caminho interessante, né? Mesmo nas equipes de squad, né? Depende da maturidade da empresa. Algumas empresas querem que você coloque pessoas especialistas, mas quem gerencia os times de squad continua sendo a empresa, né? A gente faz isso também, mas a gente gosta mesmo de colocar o nosso time de squad, ser avaliado realmente pelo resultado desse time. E aí eu tenho visto que as empresas têm já numa visão, não, traz seu time aqui porque eu não tenho core, eu não tenho espaço, eu não tenho... nós estamos falando agora de equipes de squads remotas, a gente não falava disso antes da pandemia, né? Então, faça isso. Então isso é uma evolução aí do que eu acho que é do outsourcing, sei lá, a gente podia falar no 5.0, né? Um outro nível aí dessa questão. Por outro lado, você tem uma escassez de recursos enorme hoje, né? Uma escassez de recursos que realmente prejudica um pouco quando você pensa no investimento só em escala, né, do outsourcing. Se essa empresa é uma empresa de body shop que se remunera apenas por profissionais que está se alocando em clientes, isso é um problema hoje, né? Porque está cada vez mais difícil você conseguir esses profissionais no mercado. Então, acho que o outsourcing vai continuar, é importante para a companhia, mas ele está passando por um processo um pouco de transformação e acho que as empresas vão começar a olhar para esse mercado de uma forma um pouco diferente, mas buscando aí, ao invés de colocar SLA, SLM, né? Buscando um pouco mais de performance, independente se o profissional está lá dentro da empresa ou está num time que é seu, vai ser um outsourcing mais moderno, né? Mais atualizado. Essa é a minha visão de médio prazo para isso, né? Eu vi um termo outro dia, Walter, não sei se você concorda, é o up services, né? Então o pessoal falando que é o up services, é elevar a régua, vamos dizer, o sarrafo, né? Nós estamos elevando o sarrafo. A gente está indo muito além do outsourcing. Então a gente está trazendo mais qualidade, trazendo mais conhecimento, resolvendo, otimizando o processo mesmo. Então não é só terceirizar. Não vou só pegar uma parte que eu não faço bem e deixar na mão de quem faz bem. Não é só isso. Eu quero que essa empresa me traga inteligência, me traga resultado, porque isso faz parte da minha estratégia. Exatamente. E essa é um ponto importante. Como a tecnologia hoje praticamente está inserida em qualquer estratégia de qualquer empresa, né? Hoje, quando você fala de outsourcing em TI, você não está mais falando de chão de fábrica, né? Você está falando com aquela pessoa que vai te ajudar a estabelecer a estratégia do seu negócio. Então isso não pode se dar dessa forma como era no passado. É preciso que realmente você agregue muito valor na hora de você terceirizar a sua tecnologia. Acho que essa que é esse up que você está falando tem muito a ver com a proximidade de tecnologia com a estratégia do negócio, né? Isso é muito importante. Ô Valtão, você comentou aí de body shop, outsourcing e escassez. Cara, cadê os profissionais? Eu sempre pergunto isso. Cadê os desenvolvedores? Se você souber onde eles estão, você me avisa. Como que eles sobrevivem? Onde que eles estão, né? Do que eles se alimentam. Olha, Leandro, é um problema mesmo. Eu acho que não é um problema mundial. Eu ouvi uma estatística da Microsoft, talvez esteja desatualizada, né? Que até 2025 o mundo ia precisar de 250 milhões de desenvolvedores e eles tinham 35 milhões em 2019. O mundo tinha isso, né? Deve estar desatualizado, mas só esse gap você já vê como a coisa está bem complicada, né? O profissional não está disponível, ele sabe disso também, então fica mais difícil de contratar também. Tem muitos movimentos para desenvolver essas pessoas, mesmo a ConnectCon tem aí 2 projetos aí para começar a desenvolver esse skill, né?
Mas nós vamos passar por um momento, estamos passando por um momento de que esse profissional está em falta no mercado. E daí a gente tem que tentar se virar como pode, né? Automatizando processos, trazendo aí outras alternativas que possam ajudar, investindo no talento interno, né? Tem muito a ver com retenção, com desenvolvimento e tudo mais, mas tá todo mundo pegando, e aí é um problema que tá na pequena, na média, na grande, tá todo mundo com essa deficiência de contratar. E vocês fizeram um movimento aí, né, Walter, para conquistar o selo do GPTW, né, o Great Place to Work. Eu queria fazer 2 perguntas bem simples. Primeira, qual é a vantagem de ter uma empresa com selo GPTW? Olha, eu acho que a vantagem não é o que vem depois do selo, é o que você tem antes do selo, sabe? Porque quando você ganha o selo é porque você já fez muita coisa. Eu tenho uma experiência muito bacana com relação à cultura. Lá em 2017 eu comecei, quando esse consultor falou, Walter, se você não trabalhar a cultura, a sua estratégia vai ser bem prejudicada, né? A gente brinca lá na empresa que cultura come estratégia no café da manhã. E a gente começou a trabalhar com a cultura da empresa e foi bem difícil, viu? Porque nós somos em mais de 1.000 pessoas, mas no escritório mesmo nós só temos 100, né? Então essas pessoas estão pelo Brasil inteiro. Eu viajei pra caramba, cara, pra falar de cultura, pra falar de comprometimento, de propósito, de valor. E nesses últimos 4 anos foram anos que eu tive muitas surpresas positivas, porque algumas pessoas acreditavam que a gente não ia conseguir chegar no nível que a gente chegou. Então, no final de 2019, quando nós temos a nossa pesquisa de cultura interna, de disseminação, quando nós chegamos em um nível bastante bacana com relação ao trabalho de cultura, né? Aí a gente falou, olha, então vamos tentar pegar nossa cultura e passar por um crivo externo, né? Vamos ver se realmente o que nós estamos falando para dentro é verdade. E aí conversamos com o Rui lá do Great Place to Work, fizemos a pesquisa e assim, foi a primeira participação da ConnectCon e nós já tivemos o selo do Great Place to Work. Então isso foi de cara. Então isso praticamente assim foi só realmente um selo daquilo que a gente já tinha trabalhado, né? Só validou todo o nosso trabalho, e eu fiquei muito feliz com isso. Então esse é o aspecto, né? Agora, isso é um trabalho contínuo, né? Também é importante dizer que com o Great Place to Work te traz aí a possibilidade de ter o selo, mas também te traz um feedback bem profundo, né? Itens bem importantes para trabalhar. Então a gente percebeu que tem muitos gaps ainda que a gente tem que trabalhar. E isso ajuda muito, né, a estimular nosso time interno, a ser atrativo para o mercado também. Acho que isso é importante, não tenho dúvida. Mas eu já estava feliz com a minha cultura há bastante tempo. O selo só veio para me dar aí mais felicidade, entendeu? Com certeza um selo desse, você vai carregar aí uma responsabilidade imensa, né? Lógico, vai vir riscos associados e tal. A segunda pergunta existe alguma coisa que não esteja mais relacionada ao risco de se manter um selo desse do que... Não, é 1000 maravilhas, é importante, todo mundo deveria ter, ou para lá, cara pálida, vamos lá. Não é tão bom porque existe um risco. Eu sempre questiono isso porque, assim, toda certificação ele carrega o risco. De repente, até de carregar isso por um bom tempo. Não, nós somos e tem que fazer todo o movimento na empresa. Existe algum risco de carregar isso? Olha, eu não vejo risco, né? Eu vejo assim, a habilidade da empresa de buscar uma comprovação externa do que o trabalho que está fazendo com os seus colaboradores. É óbvio que quando você tem o selo 1 ano, você não vai querer deixar ter esse selo no tempo. E isso te traz obrigações, né? Isso te traz... a sua régua está bem lá em cima agora, né? Mas por outro lado, como eu te falei, a gente acaba tendo tanto feedback com a pesquisa da Great Place to Work, que isso ajuda muito a gente, né? Ajuda muito a gente a trabalhar isso. E vai ser importante porque com o M&A, né, com a expansão geográfica da empresa, a gente vai precisar trabalhar muito a cultura. Eu acho que a ConnectCon não tem como a ConnectCon não trabalhar mais isso. Isso já está inerente nos nossos valores. Então a certificação vem como nivelar esse resultado aí. Eu não vejo como um risco, Adriano, eu vejo mais como uma forma de eu bater palma pro meu pessoal do trabalho que eles estão fazendo. Legal. Ô, Walter, eu tava pesquisando, tava lendo ontem os jornais, né?
e eu vi que o PIB do Brasil está previsto, eles estão fazendo uma previsão, né, de 3,7, 3,8, tem alguns até mais otimistas que deve passar de 4%, né, que a gente vai crescer esse ano, né, entre 3,5% e 4% aí. Diante desse cenário, qual que é a tua perspectiva aí de crescimento aí para a ConnectCon aí? Como é que tá isso aqui que você tá, qual que é o seu sentimento aí? Vai atingir a meta? Vocês vão conseguir atingir o crescimento? Ou o PIB não tem nada a ver? Vocês estão acelerando de outra forma? Enfim. Então, né, esse PIB foi uma surpresa mesmo, né? Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. A gente... É uma surpresa positiva. É óbvio que quando você analisa por vários ângulos, tem aquele economista que fala, foi uma surpresa, mas não foi, né? Mas tirando essa questão, o Brasil é um país sensacional, né? A gente consegue se reinventar todo dia, toda hora. Isso é sensacional, né? Eu sou um otimista com esse país, sabe? Eu sou um otimista com o brasileiro. Eu acho que a gente vai chegar lá. Com relação ao resultado, olha... É difícil ficar feliz num ano de pandemia, né, Gimenez? É difícil você comemorar. A gente, o ano passado, teve um resultado financeiro extraordinário, a companhia teve, mas é difícil comemorar isso. Confesso que, como pessoa, é difícil comemorar. Mas eu também não posso deixar de comemorar com os meus funcionários, né, os meus colaboradores, porque, eles trabalharam bastante para isso, e isso é um resultado não só do ano passado, mas de todo esse planejamento que a gente conversou aqui, né? Então, seguindo essa métrica, eu posso dizer para você que a companhia vai bater a sua meta esse ano. Já nas nossas projeções, a gente já vislumbra que vai bater a meta, né? Com isso. E já se mostra também que as aquisições têm alavancado aí as vendas de uma forma bem positiva, né? Então, aquele risco que eu tomei lá atrás na aquisição no meio da pandemia já vem se mostrando positivamente aqui para frente. Então, sim, vai ser um ano que vai ser bom no sentido de resultado, e tomara que ele seja bom no sentido de a gente ter já fechado o ano com um grande número de vacinados, né? A gente está um pouco mais aliviado com essa questão da pandemia. Você começa a olhar os Estados Unidos e alguns países da Europa que já estão nesse momento, né? Você já começa a perceber como será a nossa vida aí depois disso também, quando a gente atingir esse patamar. Então essas condições vão ser importantes para esse ano, para a gente fechar o ano pelo menos vacinado, né? Eu estava vendo, né, dentro dessa matéria também, Walter, os Estados Unidos estão prevendo crescer mais de 7%. Né? Pois é. A China também, enfim, olha só. Mas isso é perfeitamente normal, né? Eu vi uma palestra recentemente do Ricardo Amorim e ele mostra claramente, né, sempre quando houve essas depreciações de crescimento, houve no ano seguinte um crescimento muito grande. Então, mostra-se que existem muitas oportunidades nesse mercado. É verdade. E a gente vai sair muito melhor, né? Apesar de tudo, apesar de toda essa tristeza, eu acho que a gente sai com alguns aspectos bem positivos, né? Com a própria agilidade com que a automação, a digitalização das coisas aconteceram nesses 2 anos, vai trazer um benefício futuro bem bacana aí para a economia e para as pessoas também. Essas soluções aí de RPA, de IA, inclusive vocês compraram uma empresa com essas tecnologias, né? E isso é o... Cara, eu tenho percebido, é o queridinho do mercado, né? Todo mundo pede isso, Walter. Todo mundo verdade. Pede, cara, eu quero um robô. Se você tem um processo repetitivo, né? A gente já falava isso no ITIL, né? Há muitos anos atrás, a gente já falava, começamos a falar de automação no ITIL 3. No ITIL 4 isso já ficou bem mais claro. E a gente percebe que isso é uma baita oportunidade. O mercado de RPA vai crescer muito, né? Um mercado aí que esse ano deve ser no mundo de 2 bilhões, né? América Latina é um pouco menos. Mas se você olhar, por exemplo, o chatbot, que também é uma oferta nova da ConnectCon, né? Na pandemia isso explodiu, né? Pra você ter ideia, 2019, se eu não me engano, era um mercado de 3 bilhões de dólares, né? Já em 24 vai ser um mercado de 12 bilhões de dólares. Olha o tamanho disso. Eu vi isso. Você tem razão que você está dizendo. E isso tem muito a ver com o negócio de vocês, né? Vocês são especialistas em Service Desk, né? Em soluções de outsourcing para Service Desk.
e você complementa a tua oferta com uma ferramenta de ponta que vai ajudar, ou seja, você diminui de certa forma o headcount, você, na verdade, você reaproveita, né, aquela pessoa no N2, por exemplo, né, deixa o robô resolver essas questões, mas a picadeira, né, vamos dizer assim, deixa o robô resolver aí essa picadeira e a gente eleva o nível da conversa, né, com segundo nível, terceiro nível, a gente agrega valor onde que é melhor. Exatamente. Aí você coloca o RPA junto com o chatbot, então se o chatbot está conseguindo resolver esse problema e convence um cliente a, por exemplo, preencher um formulário, ele pode digitar esse formulário, o RPA já pega isso, já coloca no SAP e já resolve toda essa questão. Nós já temos cases funcionando assim. Então, isso é uma coisa que realmente mudou com a questão da pandemia também, porque o chatbot já não é tão novinho assim, né? Mas ele tinha uma resistência muito grande, né? agora com a vinda... não gera, modelo, não é humano, eu não sei com quem eu tô falando. Isso acabou, né? Acabou. Isso acabou. Hoje você conversa com a máquina, você nem percebe. Eu fiquei sabendo que a central de serviço vai ter só 3 funcionários, né? Cortana, Siri e Alexa, né? Eu não duvido. Eu não duvido disso, não duvido mesmo. E sem falar da telemedicina, né, gente? Essa área a gente não comentou, mas o avanço que está tendo isso, a gente vê hoje, a telemedicina também tinha uma resistência muito grande, né, do pessoal da área médica, mas hoje é uma realidade que não vai voltar, né? A gente sabe muito bem disso. A Conecticom tem investido aí num produto que nós chamamos de check-in, né? Que nós estamos automatizando toda a experiência do paciente, mesmo antes dele chegar no hospital, né? Então ele já vem aí com o check-in da casa dele, já através de aplicativo, chega lá com reconhecimento facial, não tem que colocar a mão em ninguém, não tem que dar carteirinha, não tem que fazer mais nada, já é direcionado para o exame laboratorial, e isso é muito bacana também, né? E essas evoluções só aconteceram em função desse momento que a gente está passando, e também porque a tecnologia evoluiu muito, não tem como falar que não. Né? E a gente percebe, o hospital sem papel, né? A gente não vê mais, né? Não. Você não vê, né? Em 2020, né? Um pouco antes da pandemia, eu fiz uma cirurgia de vesícula. Eu tirei a vesícula. Cara, não assinei nenhum papel. Eu fiquei no 9 de julho, não assinei nenhum papel. Foi tudo digital. Cara, eu falei, cara, que legal isso. Muito legal. A experiência, a jornada. E olha que a gente não tinha, né, toda essa tecnologia que tem hoje. A Conecticom desenvolveu um produto rapidinho para falar para vocês, chama TeleUTI, junto com o INCOR, né? E esse foi um projeto bastante importante, porque ele ajudou mais de 30 hospitais, né, a terem conexões entre eles e poderem fazer diagnósticos e protocolos dentro de um espectro de trazer resultados mais eficientes. Então, aquele hospital que tinha um protocolo contra a Covid que tinha mais sucesso, repassava essas informações para os outros hospitais também, né? E a gente, através de um dashboard, conseguiu ir monitorando a utilização de UTIs, o nível de utilização dessas UTIs. Foi um trabalho excepcional que o time da Conecticom fez junto com o INCOR e com certeza salvou muitas vidas, né? Então, essa tecnologia com esse propósito, para nós da Conecticom, é uma coisa nova, mas está trazendo assim uma felicidade muito grande para nós, né? Ajudar pessoas nessa área com tecnologia. E acho que esse é o papel da tecnologia, né? Não tem outro se não for ajudar as pessoas, ajudar a sociedade, né? Então, eu fico muito feliz enquanto CEO de poder contribuir dessa forma tão assim premente com relação à saúde humana, né? E isso é muito legal para nós. Walter, o papo tá super gostoso, mas a gente tem um bichinho chamado reloginho aqui que infelizmente queria te convidar para fazer mais uma daqui um tempinho, porque Estou à disposição. Para mim foi sensacional. Eu queria agradecer demais, Walter, o seu tempo, a sua presença. Agradecer o pessoal, a equipe da Conecticom, a toda a tua equipe. Queria agradecer demais. Eu queria que você deixasse um recadinho final aí para quem quiser te encontrar, para quem... Enfim, recado. Agora a bola tá contigo, você fala o que você quiser. Pode recado? Pode falar do Corinthians. Pode falar do Corinthians, pode falar o que quiser. Olha, eu queria agradecer, eu gosto muito de falar sobre
essas questões, gosto muito de falar de empreendedorismo, né? Está no meu sangue, eu nasci assim, nasci não, né? Eu fui criado num ambiente muito business, né? E quando eu resolvi empreender, foi realmente, como eu falei, né? Foi pular num abismo, mas eu aprendi muito, tenho muito orgulho de ter feito essa opção, né? Empreender no Brasil é uma coisa difícil, mas é muito gratificante em vários aspectos, né? Então, o meu recado é para aquele que quer empreender, né? Não tenha medo não, né? Não tenha medo de empreender, as dificuldades são grandes, mas é uma experiência única, né? E se a gente tiver mais experiência, puder ajudar, eu sou uma pessoa que estou sempre aberto a ajudar. Então acho que esse é meu recado, agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição de vocês sempre que vocês quiserem falar sobre vários assuntos de tecnologia. Valtão, você ganhou um fã, tá? Isso aí. Tá legal, cara. Sensacional. E aí, Gi? Bora lá, Audrey, vamos passar alguns recadinhos aí, porque esse conteúdo, né, se você caríssimo ouvinte, que acabou de ver esse conteúdo extremamente educacional, né, por favor, compartilhe aí com o coleguinha, né, dá uma força pra gente. Comenta. Nas plataformas, no YouTube, assina lá o nosso canal. Faz tudo, né? Aquela parada toda lá, né? É isso aí, Gê. Não, bem lembrado. Vamos fazer divulgar isso aqui e para todos os cantos. É isso aí. Gê, de 0 a 10. 11. Maravilha, sensacional. Beleza. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela presença, Walter. Obrigado por todo mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins. Eu sou o Luiz Jimenez. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!